Olá, queridos, boa noite, tudo bom? Vamos aí para mais uma live de quarta-feira, às 21 horas. Toda quarta tem live aqui no meu Instagram, mas essas lives de quarta do mês de setembro estão sendo especiais devido ao Setembro Amarelo, para que a gente possa aí realmente falar sobre isso que é muito importante. Oi, Jorge, foi o primeiro a entrar hoje, querido. Boa noite, como é que você está? Edson, boa noite, bem-vindo. Vamos falar aí de um assunto muito importante. Hoje eu tenho uma convidada, é a Thaísa, ela é psicóloga. Então daqui a pouco ela está entrando aí. Vamos aguardar ela entrar. Oi, amiga! Oi, irmãzinha Kátia. Beijo, minha linda. Esperando a Thaísa, hoje ela é minha convidada para falar a respeito do Setembro Amarelo. Vai ser ótimo. Thaís é uma profissional muito, muito legal também. Márcia, boa noite. Tudo bom? Bem-vinda. E aí vamos falar bastante, né, a respeito do quanto é importante o atendimento psicológico, o que que o psicólogo aí pode fazer para ajudar. Tá. Thaísa. Boa noite, Edson. Tudo tranquilo? E aí, pessoal, se vocês tiverem também perguntas, né, podem fazer assim que ela, né, começar a desenvolver aí o assunto. Thaísa está entrando aqui, vou chamá-la. Deixa eu ver, vamos lá. E tá aqui, quando a outra pessoa entra, o enquadramento às vezes fica diferente. Vamos ver aqui. Olha lá, viu? Minha cabeça cortando. Olá! Oi, Thaísa. Oi, tudo Linda com esse óculos, bem? óculos Gostou? novo. Hum, Na verdade, eu não usava óculos, né? Mas assim, aos 40 chegou, eu comecei a ficar, sabe, com o braço curto. Aí entendo eu tive que perfeitamente. aderir. Chegou, chegou minha hora. E aí eu É, tô gostando do estilo. tá gostando? Não tem jeito não, é melhor, né? Assumir logo. Só que agora eu vou comprar um outro com antirreflexo, por causa Pois da é, eu tô tela. vendo que fica a tela. É isso mesmo. Eu pensei nisso hoje, que eu tava gravando o vídeo. Eu falei, gente, tá todo mundo vendo que eu tô olhando. Eu tô Temos que usando aqui comprar uma um com tela também. antirreflexo. Pois é. O pessoal tá entrando aí, Thaís. Aí deixa o pessoal ir entrando aqui. Eu vou pedir para você se apresentar, o pessoal conhecer, que aí entra o teu pessoal também, mas tem o meu que ainda não te conhece, né? Oi, Sim. pessoal. Beatriz, Priscila, Edson já falei, Christian, meu lindo, só nas massagens. Miguel, boa noite aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar aí com a Thaísa, que é uma profissional aí maravilhosa. Vou pedir para ela se apresentar, falar aí, né, o que que ela faz, para a gente poder Uhum. conhecer mais um pouquinho, e aí entrar no assunto do mês de setembro amarelo. Eu sempre procuro uma blusa, Thaís, amarela eu não tenho. Aí eu sempre Eu também brinco com não. as minhas convidadas, porque eu já sou amarela. Se eu botar amarelo, não dá certo. Acho que é por isso que eu não tenho. Eu só tenho a blusa amarela do Jogo do Brasil, mas tá muito velha. Ai, meu Deus. É verdade, eu nem pensei nisso, eu podia ter botado uma luz amarela. Tô pensando aqui, acho que até tenho, mas é camiseta. Bom, já posso me apresentar? Você pode falar Pode, um pode pouco? sim. Tá. Ah, Kátia, Bem-vinda e gratidão por aceitar aí, né? Porque eu sei imagina, obrigada o, pelo. o quanto É de correria. trabalho que você tem, com a pequenininha também, não é fácil, né? Aliás, já vou avisar, né? Porque pode ser que tenham barulhos dela, né? Porque ela tá com a É, madrinha. Meu marido tá ou, trabalhando, ela tá com a madrinha, então pode ser que ela bata na porta, pode ser que ela acontece, tá? Já aconteceu, por isso que eu tô ou. avisando. Ela tem o quê? Um ano e pouco? 1 ano e 1 mês. Oh, meu Deus, muito É, fofo. bonitinho. Eu É, que te agradeço mesmo o convite, muito obrigada, né? É um prazer né? estar com você. Bom, vou me apresentar rapidamente. Eu me chamo Thaisa Mariotti, eu sou psicóloga, sou administradora também. Né, foi minha primeira formação, depois, enfim, eu tenho uma história em relação a isso, de questão de propósito mesmo, e aí eu fui fazer a psicologia e eu atuo como psicóloga clínica, como orientadora de carreira. Amo minha profissão,
né? Eu acho que eu vim para fazer diferença no mundo e a minha profissão permite que eu faça. E eu acho muito importante esse mês, né? Claro que é importante falar sempre, né, da depressão, do Sim, suicídio, porque é algo que acontece mesmo todos os dias. Eu estava fazendo até um levantamento para trazer, eu não sei se você, eu sei que você fez outras lives, né, com outros profissionais, eu não sei se esse número veio, né, se apareceu aqui, mas eu acho importante trazer, que a sim. cada hora, né, a gente tem um suicídio e quanto um suicídio bem sucedido, vamos chamar assim, existem 3 tentativas, né, de suicídio. Então, a cada hora, 4 pessoas tentam se matar, uma consegue. Nossa. Então, realmente é importante falar sobre isso, né? Até porque a maior parte, acho que 96, 97% dos casos de suicídio são por conta de transtorno mental, né? E o primeiro transtorno mental aí é a depressão mesmo, seguida do transtorno bipolar. Então, é importante, sim, a gente falar sobre a depressão, né? Que é também Sim. realmente o mal do século, né? A gente tem aí no mundo, 5% da população tem o quadro de depressão, né? Isso que se reconhecem também como depressivos, né? Porque eu vou falar sobre isso. A gente tem muitos sintomas que são óbvios, mas tem outros que não são tão óbvios. E muitas vezes, muitas pessoas vão dando conta de outra forma, não se percebem depressivos. Sim. Então, e 5% da população são 330 milhões, é muita gente. Aqui no Brasil são 12 milhões, a gente está acima da Não. média aí dos países. Então, é algo que tem que realmente ser falado e falado para as pessoas poderem realmente se ajudarem, né? Porque uma coisa também que Sim. sempre me perguntam é, tá, isso tá tudo bem. Aí, eu acho que meu amigo está com depressão, eu acho que minha mãe está com depressão, o que eu faço? Eu vou falar também sobre isso, que é importante falar, né? Mas assim, só para também não me perder, e aí eu quero muito que vocês também participem, né? Sim. Eu me organizei aqui para falar sobre alguns pontos, mas fiquem à vontade para perguntar. E aí, É, acho que eu falo, pode falar. não, aí eu vou vendo aqui e vou separando meio Tá. para você ficar tranquila, que eu sei que a gente olhar a pergunta e falar fica Vai meio. Aí eu falar. vou falando aqui. Aí eu vou Legal. guardando aqui para o momento que você. Aí eu aproveito aí e encaixo a pergunta. Tá Entraram bom. mais pessoas aí, Camila, Margarete. Boa noite aí, todo mundo. Boa Aí noite. agora eu vou parar de falar um pouquinho aqui os nomes para Thaísa falar mais um pouquinho, daqui a pouco eu falo de novo. Minha irmã aí também, minha Olá. lindona, Ana Paula, todo mundo muito bem-vindo. E façam perguntas aí, aproveitem aí o conhecimento da Thaísa, porque, né, tem que aproveitar esse momento, né? Não, e Então a pode troca é falar. legal, né? Quando a gente faz live, É, eu acho muito bom, assim, quando perguntam, quando participam. sim, Bom, então, acho que o primeiro ponto, né, é como reconhecer a depressão, né? Assim, a diferença de depressão e tristeza, sim, né? A tristeza, né, é uma emoção, é um afeto que a gente tem, né? Então todo mundo tem, né? Todo mundo fica triste, né? A tristeza tem o seu benefício, né? Como todas as outras emoções. Tem um filme Divertidamente que mostra bem claro isso, né? é, Mas a tristeza normalmente ela tem um tempo de duração, né? Ela tem um motivo aparente, e ela tem um tempo de duração. A depressão, né, e esse tempo, a gente sempre usa um número de dias, né? 15 dias é um número aí cabalístico, que é um período ok, aceitável. Né? Claro que algumas perdas, né, como, né, mortes, enfim, pode ser que dure um pouquinho mais, mas assim, se passou muito disso, fica alerta, né? E sim. aí, esses casos, quando perduram, eles podem se tornar, olha, estão ouvindo? Podem, Oh, que podem se lindo. tornar, virem a se tornar depressão, né? Sim, E, e, e aí são sintomas mais óbvios, né, da depressão, que é essa tristeza profunda, que é algo que acho que a principal característica, né, da depressão é aquela falta de prazer, né, nas coisas. Ela não vê muito sentido, né? Coisas que ela gostava de fazer, que ela tinha prazer em fazer, ela não tem mais, né? Não tem mais sonhos, não tem mais projetos. E aí, alguns sintomas que são óbvios são esses, né? A tristeza, a questão do cansaço, aquele desânimo, aquela apatia, isso é bem comum. sim. Mas o que algumas pessoas não sabem é que, por exemplo, a irritabilidade
Isso Uhum. é algo que acontece até mais com os homens do que as mulheres. Pode ser um sinal de depressão. Não é que toda pessoa que está irritada tem depressão, mas pode ser um sinal de depressão, né? Sim. E aí, ao mesmo tempo que algumas pessoas não querem fazer nada, outras pessoas se ocupam demais, né? Para Uhum. dar conta daquilo ali que está sentindo, daquela falta de sentido, começa a se... Ai, gente, já está chorando dela. É, começa a buscar, né, coisas para preencher, né? Então, aquela pessoa que faz muita coisa, que se ocupa com muita coisa, pode ser uma pessoa que esteja com depressão. Hum. É, E isso é mais né? difícil de identificar, né? Porque o pessoal acha que é bom, né? Não, mas essas pessoas que realmente que se privam de sono, que se valorizam, né, por estarem trabalhando muito, por estarem, né, Sim, por saírem do trabalho meia-noite, acordarem 5 horas da manhã. Porque, né, a falta de sono, existe um estudo sobre isso, eu não peguei os percentuais assim, mas tem que quem sofre de apneia do sono sim, pode desenvolver, né, a depressão, né, porque quem tem apneia sente muito cansaço, né, então vai interferir lá na produção dos neurotransmissores, enfim. sim. Então, importa. É, Bom, e aí, o que mais que eu acho importante falar, né? A questão da ansiedade, e aí outras consequências, né? Perda de apetite, e aí pode ser perda de apetite ou aumento do apetite, e aí apetite né, de comida e de Uhum. sexual também, né? A questão de Nossa. tem gente que quer fazer demais, tem gente que não quer saber de sexo, isso também é um sintoma. É, culpa, né? A pessoa sente muita culpa por tudo, ela não se sente adequada, né? Ela se sente sempre inadequada, sempre está faltando alguma coisa. Baixa autoestima é, também caracteriza, né, a depressão. É, e aí o ponto, né? Tem até um vídeo muito interessante, não sei se vocês conhecem, que é o Cachorro Preto. É um vídeo que tem no YouTube, é só você colocar. Quem tiver interesse pode ir lá, porque conta bem como é a pessoa que tem depressão, né? E como ela, às vezes, quer esconder os sintomas mesmo, né? Tanto que a gente, Sim. às vezes, vê o caso, assim, a pessoa se matou, né? Um suicídio. E aí o cara parecia ser, né? Teve até um caso, eu não me lembro exatamente, acho que foi ano passado. Uma pessoa super alegre, super bem com a vida. Era algum atleta, não me lembro agora o nome dele, e ele se suicidou, né? E aí todo mundo ficou surpreso, porque como assim essa pessoa, né, podia ter depressão? E é assim, né? As pessoas ficam não sabem muito bem o que fazer. Aí quando vão procurar ajuda, né, o que acontece é que muita gente ainda acha que assim, nossa, mas isso vai passar, que besteira, você está sofrendo com isso, vai passar, não se preocupa não. Então, às Sim. vezes, né, e aí esse é um ponto que eu quero falar para essas pessoas que me perguntam muito isso mesmo, né? De como tratar as pessoas que têm depressão, como ajudar. Então, a primeira ajuda é realmente ouvir, né? Se a pessoa confiou em você, se ela está disposta a se abrir, escute, né? Não julgue, né? Porque Sim. tem muita gente ainda, infelizmente, por isso que eu acho realmente importante falar, que acha que é falta de força de vontade, às vezes é questão de mau caratismo, né? A pessoa é dissimulada, né? Como assim? Falta de Deus, né? Falta de Deus, exatamente. Falta, Isso que é muito, religião. nossa. E eu posso falar até, né? Eu sou profissional, mas eu também sou humana, né? Psicólogo também é gente. E eu tive Sim. depressão pós-parto, né? E Não. aí eu pude sentir na pele como é mesmo, né? Você não tem controle. Né? Eu rapidamente me diagnostiquei, porque, né? Enfim, eu sabia que alguma coisa estava Tá. estranha, Uhum. né? E eu consegui tratar e sair, né? Foi, né, relativamente rápido, mas assim, é muito intenso mesmo, é você olhar para a vida e não ver sentido, Sim. nada te dá alegria, nada te dá prazer. E aí, né, quando a pessoa entra nessa pegada, é que corre o risco realmente de cometer o suicídio, né? Sim, sim. Porque ela não tem mais perspectiva de futuro, ela não vê alegria e começa muito culpa pelo passado, né? Se culpa muito pelo que foi, pelas escolhas erradas, enfim, né? Que ela julga errada. É,
E aí, para sanar, né, para acabar com aquele sofrimento que ela não, para ela não tem fim, né? O fim seria realmente acabar com a própria vida, Sim. né? Então é muito importante realmente a gente falar. E aí, quando essa pessoa, né, falar com você, né, se você reparar que ela está cada vez mais encolhida no mundo dela, se ela está cada vez mais não se envolvendo nas coisas que ela se envolvia, não se realmente isolando das pessoas. Se você perceber isso, né, tenta se aproximar, né, tenta entender o que está acontecendo, conversar, mostrar que existe, né, ajuda, que existe tratamento, que outras pessoas, e na verdade muitas pessoas no mundo estão passando pela mesma coisa, né? E que no nosso mundo atual realmente é muito fácil, vamos dizer assim, né? A gente entrar nisso, porque é uma sociedade que a gente tem que ser feliz, né? Todo mundo tem que ser feliz A o tempo cobrança, né, sobre isso, todo. não tá isso. É uma Nossa. cobrança da felicidade. E aí eu estava até recentemente lendo, eu assisti algum vídeo, não sei, do Christian Dunker, e aí ele falando, né, que a sociedade se divide dos loucos loucos e dos loucos sábios. Os loucos loucos, os loucos sábios são aqueles que sabem que a vida é um pouco teatral mesmo, né? Que assim, que a vida Sim, do Instagram, por exemplo, é uma as vida, exatamente, é a máscaras. vida que a gente só mostra, exatamente, que a gente só mostra o que a gente está a fim de mostrar, né? E aí a gente normalmente está a fim de mostrar as coisas boas da nossa vida, né? Sim. E aí os loucos sábios conseguem olhar para isso e entender que isso faz parte da vida, né? A pessoa está ali querendo se mostrar, ela está querendo mostrar o melhor dela, né? Mas assim, ninguém garante que aquilo ali, e muito provavelmente não é real 100% do tempo, Não é né? 100%. De vez em quando sim, de vez em quando não, e a vida é assim mesmo. E o louco louco é aquele que acredita Que que a vida aquilo do é Instagram é possível. uma vida real, né? E assim, como é que a Hum, pessoa tem e eu não tenho? E aí começa a se comparar e aí vem, né? Eu sou pior de tudo, eu sou pior de tudo, eu sou, né? Existe sim, eu vou falar disso, Catita. Que você está falando da questão da hereditariedade, né? E aí as sim. causas, né, da depressão. E aí Aham. o que pode trazer a depressão, né? A gente tem o que a gente chama de depressão primária, que é exatamente Uhum. essa, que é hereditária, né? E aí é muito bom a gente investigar a nossa família, né? Perceber se tem casos, de repente se não tem casos falados, né? Porque pode ser que pessoas tenham. Porque o que acontece, né? Existe muito a naturalização dos sintomas. Tem gente que vai se isolando e vai pensar, ah, não, mas é a minha personalidade mesmo, eu sou assim, eu sou mais fechada, eu sou mais É o meu isolada, eu não quero jeito, falar com né? ninguém, é o meu jeito. Sabe, eu mudei muito com o tempo, sabe? A idade está passando e aí eu tô mesmo na minha, porque eu não posso confiar em ninguém, né? Não tem muita gente que fala isso. Tem, eu conheço. Pois é. Isso pode ser um sinal de depressão, né? Sim. Então, mas essa pessoa, ela nunca pediu ajuda, ela não, né? Enfim. E aí a gente não sabe exatamente se tem, mas provavelmente alguém na sua família, provavelmente não, mas assim, é muito possível que tenha alguém na sua família que tenha alguma coisa desse tipo. E aí quem vem com essa carga genética tá mais predisposto a desenvolver a depressão, né? Sim. Existe isso. E aí, E quando existe, acontecem coisas ruins na vida, aí pode desenvolver, né? claro, com certeza. Entendi. E aí, mas assim, na verdade, existe uns que, né, casos, né, no primário, se você vem com um gene, às vezes algo que não afetaria tanto uma pessoa, quem afeta, né, essa pessoa que já tem essa predisposição, ela vai, de repente, lidar com isso de uma maneira diferente, pode desenvolver depressão. Porque existe também, que aí é o caso, que são depressões reativas, que a gente chama, que são esses casos. Então, por exemplo, morreu alguém muito importante da sua família, você está desempregado, tem uma família para sustentar, você está mudando de país, mudando de casa. Então, assim, você vive, né, algum estresse muito forte, né? Isso pode também desencadear, né, essa tristeza, pode começar a se desenvolver e se tornar uma depressão. Sim. Então, e você não necessariamente você precisa ter algum gene, né, Uhum. geneticamente, que seja, que você pode desenvolver através disso. E existe também a depressão.
secundária, que a gente chama, que ela é desenvolvida como se fosse uma consequência de alguma outra coisa. Então, por exemplo, tem gente que tem AVC, né, depois de um AVC desenvolve Sim. depressão. A questão da apneia que eu falei, do sono, pode desencadear depressão. A própria alimentação, né? Não sei se você assistiu, se vocês aí assistiram. Aquele Super Size Me, que o cara fica um tempo, um determinado tempo, só comendo junk food, né? Comendo McDonald's. Eu vi. E depois de um tempo só comendo isso, ele começa a ficar meio depressivo mesmo, né? Então, a alimentação influencia também, né? Então, a questão do sono. Porque o que caracteriza mesmo, né, no nosso corpo, no nosso cérebro, a depressão? A gente começa a não produzir, né, neurotransmissores do prazer, né, como a serotonina, a dopamina, enfim. É, e a alimentação, né, a alimentação, o exercício físico pode trazer isso para a gente, né? Tanto que o exercício físico é um grande aliado no tratamento, né, da depressão. Enfim, a mudança na alimentação também, né? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? É ali que é produzido alguns neurotransmissores. Então, a alimentação é muito importante, né, para o tratamento também. E aí, falando de tratamento, né, a gente tem o tratamento, normalmente, dependendo do grau da depressão, né, a gente precisa, assim, do psiquiatra, né, e aí é muito importante a gente desmistificar, não é só gente maluca, louca, né, e aí quem nesse mundo não tem um pouquinho de loucura, gente, não dá para ser um pouquinho louco para Isso. sobreviver, Quando vai para o né. psicólogo, aí o psicólogo percebe os sinais, tal. Aí quem dá o diagnóstico é o psiquiatra ou o psicólogo dá e encaminha para o psiquiatra? Na verdade, né, quem dá o diagnóstico normalmente é o psiquiatra, mas claro que o Psiquiatra. psicólogo ele vai perceber os sinais e normalmente. Às vezes é o caminho contrário, a pessoa já entende que tá e já vai direto no psiquiatra, o psiquiatra indica também a psicoterapia, né? E às vezes é o Sim. contrário, né? O psicólogo percebe ali que está alguma coisa errada e passa, né? Indica para algum psiquiatra. É, a Kátia falou aqui do sono, né? Eu falei sim do sono também, Kátia, é importante Sim. dormir, né? É muito importante essa questão do sono também. E aí, o tratamento, né? E aí vem outras coisas, outros mitos aí, alguns medos, né? Que acontecem, que giram em torno também da medicação, A né? Márcia está falando aí, ela disse que tem depressão, falou antes. Boa noite aí, Márcia. E disse que o problema do psiquiatra é que são os remédios. Mas, né, tem momentos que são necessários. É, e assim, e a gente fala muito de remédio, né? O remédio, claro que o uso abusivo de remédio, né? Nada que é abusivo é bom, né? Mas o remédio ele Sim. pode ser um aliado nosso, Até né? um Nesse chá em caso, excesso, né, pode ser até um ruim. chá em excesso, exatamente. Eu estava vendo a questão até do ayahuasca, né? Que tem muita gente que está usando o ayahuasca para Abusando. tratamento até para tratamento de depressão, porque tem, né, no composto lá tem algum antidepressivo, né, da planta. Mas tudo, exatamente, tudo que é abusivo, né, faz mal, mesmo que seja Sim. natural. Né? E assim, e as medicações normalmente também são feitas de plantas, né? Porque tem lá É. farmacoquímica e tal, mas a origem acaba sendo a mesma coisa. E aí existe esse mito também, realmente, poxa, eu vou me viciar, né? Eu vou ficar dependente. E não necessariamente, né? Não necessariamente você vai ficar dependente. A questão, eu acho que a maior questão, né, do remédio é porque não existe uma medicação certa, né, assim, para todo mundo, É. né? Às vezes a É, é, dosagem não é a mesma para um, né? Aí dá problema. A Márcia está falando que parou a medicação. Quando a gente para com o médico acompanhando, né? É uma coisa, diferente, né? exatamente, exatamente. Fala mais aí sobre isso, Massa, né? massa, sim. Cuidado, né? E aí, por que que as pessoas também desistem muitas vezes, né? Esse que eu ia trazer, não sei se foi o caso da Márcia, depois você me fala, Márcia. É, eu tomei antidepressiva, a Kátia está falando, eu acabo lendo. Eu acabo lendo isso, não Tô tem vendo. a Kátia está falando que tomou, né, remédios psiquiátricos. Eu também Foi acabei tendo necessário, que né? tomar porque eu tive a depressão pós-parto, né? E eu consegui já Sim. sair dele, né? Então, assim,
não necessariamente vai causar dependência, né? Assim, as medicações estão cada vez mais modernas, né? Para que isso não aconteça. Então, Uhum. fazendo, né, o desmame, né? Quando for a hora. Esse Sim. desmame é realmente fazer. O médico vai prescrever, né? Uhum. Quando, como é que tem que fazer, mas enfim. O que que acontece, na minha visão, as pessoas acabam meio que desistindo ou largando, porque como esse processo é um processo que é muito individual e o médico vai realmente testando, né, testando dose, testando É. medicação, né, porque cada corpo é um corpo, então da mesma forma que o tratamento psicológico ele vai ser personalizado, o tratamento psiquiátrico também vai ser personalizado. Né? E Sim. aí existem processos, né? Existem tratamentos que duram anos mesmo, porque o médico não necessariamente vai acertar de primeira. Né? E aí esse testar o remédio e não dar certo, muitas vezes as pessoas falam assim, viu, eu não disse, eu sou assim mesmo, nem remédio adianta. Então, não vou tomar mais. Né? Eu Uhum. falo assim, deixa, é só assim mesmo, já acostumei, sempre foi assim e vai largando, né? Porque talvez não tenha, e por isso que é importante muito o acompanhamento psicológico também, até para dar essa força, para dar, né, outros sentidos. Mas assim, esse eu vejo que é um fator que acontece mesmo. As pessoas, não, tá aí, eu já fui, não adiantou não. Né? Fala. A Márcia, Thaisa, parou porque ela não estava vendo resultado, botou 120 horas sem dormir. Nossa, tudo Mas depois do isso. remédio, Márcia, assim, você parou, É. com o remédio você ficou sem dormir? Porque, assim, outro ponto importante, é bom a Márcia estar falando isso, porque realmente, né, tem até um caso que eu estava lendo, também não sei onde que eu li, mas o caso de uma moça, né, uma moça não, uma senhora, que ela estava tomando uma medicação para depressão, estava indo super bem, é, mas é que eu estou lendo, eu tenho que parar de ler. Eu não consigo. Aí eu paro para ler. Agora com Aí para óculos ler os você enxerga comentários. Eu tô tudo. lendo tudo, eu tô achando o máximo. Tira o óculos, É, aí deixa que eu que aí eu não vou enxergo. conseguir ler. Mas assim, aí só para exemplificar com essa senhora, que ela foi no médico, então ela estava tomando uma medicação, ela ficou boa da depressão, nossa, o remédio foi muito bom e tal, mas poxa, eu vim aqui te contar que eu me separei. Aí ele, nossa, mas né, o que aconteceu, né? Você não teve nenhum efeito colateral dessa medicação? Como é que estava a sua Sim. libido? Aí ela, foi isso. Eu me Não. separei, ela se separou porque ela estava sem libido, então, né, enfim, o casal, né, o marido conseguiu passar por isso durante 4 anos, mas chegou um momento que ficou insustentável e eles se separaram. Mas, assim, existem efeitos colaterais, podem existir, é importante estar atento a isso. Então, essa questão da perda da libido é algo que acontece Importante. mesmo. E é importante, né? Mas é por isso que é importante você estar atento a você mesmo, né? E aí a questão do autoconhecimento, né? De você saber como é que você era, como é que você está, né? Coisas, perceber essas características que já não eram suas, né? E muitas vezes não é por causa da idade, não é por causa, não é, gente. Tem que ficar realmente atento, né? A isso. A Márcia está confirmando aí o que você está falando, né? Ela está falando que Márcia. foi ao clínico, aí tomou o Rivotril, aí conseguiu dormir, porque o Rivotril tinha acabado, por isso que ela não dormiu. Ah, tá, dormia. Tem depressão e Exatamente. ansiedade, desejo sexual não existe mais. Aí, Hum. né, confirmou o que você está falando. Pois é, pois é. Márcia, depois se você quiser, você pode falar lá comigo, a gente fala no privado, porque assim, pois é, talvez essa medicação, e eu não sou psiquiatra, né, mas assim, essa medicação talvez não seja a mais adequada realmente para você, né, mas assim, Sim, provavelmente existe uma medicação que pode te ajudar. Né, torço para que você vá, você encontre um profissional, né, que seja é. competente, que consiga te ajudar, mas assim, insiste se é algo que realmente te faz mal, né? Porque não adianta desistir agora. Se você não era assim, está assim agora, tem como você né, se ajudar. Mas aí você precisa realmente Isso, persistir, né? isso aí.
É, deixa eu ver algum ponto que de repente eu botei aqui para A Márcia falou que vai falar. à psicóloga, isso aí, maravilhoso. É isso mesmo, vai sim. Continua. Você medita também, Márcia? Consegue meditar? Consegue ter hobby? Acho que é coisas importantes, né? Você buscar é, projetos, né? Sonhos. Como é que estão seus sonhos, né? Porque esse realmente é um ponto que o depressivo ele acaba não tendo. E aí é um excesso de passado na vida que fica difícil mesmo progredir, porque tudo bem que a gente tem que viver o nosso, né, o nosso presente, é o que a gente tem agora. Né? A gente fala muito de viver o presente, mas acaba que a gente sempre vive o presente projetando o futuro, né? É isso que vai É, dando energia para a gente conseguir fazer as coisas né, os projetos. Então, uma pessoa sem projeto é uma pessoa realmente sem vida, né? sim, verdade. Então, é difícil. É, bom, outra coisa importante, deixa eu pegar aqui. Me perguntem, gente, você tem alguma pergunta? Eu acho que eu já É, falei podem bastante. fazer também. Ah, Márcia, vamos, né? Vamos, de repente você troca de médico, porque às vezes você também não se identificou com o psiquiatra, né? Também Pois tem isso, é, também né? tem isso, né? E aí uma coisa também ruim, né? E aí tanto para o psiquiatra e com o psicólogo muitas vezes, é porque para você achar um bom profissional, e aí eu não estou nem julgando os profissionais em si, Sim, né? É questão realmente de remuneração mesmo até, né? O plano de saúde ele acaba passando muito pouco para o profissional. Então é muito difícil você ter profissionais, né, nessa especialidade. E quando é, tem, você achar realmente alguém que seja bom, não é tão fácil. Né? Infelizmente, essa é uma realidade. é. Né? Mas assim, Marta, vou pegar a Marta, que a Marta está interagindo aqui com a gente. E Você faz exercício físico, Marta? Você faz. pelo que ela está Fala aí falando, ela pra falou, gente. estou num nível baixo, aí eu não sei do que é, mas de repente energia também baixa, né? Aí tem que ver. Mas Algo fala aí pra importante. gente. Algo importante para falar também, né? Eu estou falando da questão do exercício, porque assim, Uhum. muitas vezes também a pessoa, porque o auge, né, da depressão é aquela pessoa que não tem vontade de levantar da cama, não tem vontade de tomar banho, né? Sim, Eu acho que é a marca registrada, então a gente acha que só quem tem depressão é quem está nesse nível, e não é, né? Como eu falei já anteriormente. É, mas eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. É, exercício. mas não era mais do exercício, não. Então, eu Não. estava trazendo essas questões, né? Assim, o que fazer para melhorar, né? O exercício físico, e aí é importante, por isso que o tratamento psicológico, né, com psicólogo é importante, porque falar sobre o que está sentindo, né, é muito libertador, né? A escuta ativa do psicólogo, ele vai trazer, de repente, alguns insights que talvez você lá na sua dor não vai ter, né? Então, Isso. por isso que é realmente importante. Existem alguns psiquiatras que têm esse cuidado de entender mais sobre a pessoa, ele não vai lá só para escrever a medicação, né? Ele vai entender o seu histórico, ele vai entender a sua história e talvez eu conseguir te ajudar melhor também, né? Porque não é só passar medicação, né? Não é só a parte química que interessa. Verdade. O Jorge está falando, ó, que venceu a depressão quando se redescobriu viajando na natureza. Às vezes as coisas mais simples mudam nossas vidas. A natureza traz muita energia, né? Energia da terra, energia boa. Realmente maravilhoso, Jorge. Show de bola. Verdade, verdade. E às vezes, assim, foi ótimo para você. Aí, por exemplo, a Márcia, procura para ver se vai ser legal para você também. Às vezes não é legal para, né, para todas as pessoas. Não é, Então, assim, a exatamente, gente tem não que é. realmente se conhecer para saber o que faz bem para a gente e buscar isso. Né? Então, Uhum. mas aí é na tentativa e erro, né? Tenta, não Sim, conseguiu? e não ter vergonha de quem você é, né? Eu acho isso muito Isso. importante. É você aceitar você do jeito que você é e perceber que talvez você não era daquele jeito, né? E aí que você A Márcia pode. falando que o suicídio, ela acha que vem para acabar com a dor, mas é isso mesmo, né? Que a Mas gente é isso tem mesmo. visto aí. Eu falei com uma representante do CVV na primeira live, e ela disse que é Uhum. isso. Às vezes as pessoas ligam para o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, Chega, né? e fica 188, né? lá, Importante né, até registrar. 188, isso.
uma, duas, três. Teve um rapaz que falou que ele é voluntário, ele ficou às 4 horas do trabalho dele com uma pessoa só. A pessoa falava, falava o tempo todo, e ele ali, ouvindo, né? É a Uhum. escuta realmente ativa. Eles não ficam falando, você devia fazer isso, aquilo. Não, eles não falam, só ouvem. E aí depois, no final, a pessoa sai agradecendo que eles fizeram um bom trabalho. Na verdade, eles só ouviram, Só ouvir. né? Exatamente Falei, isso, né? nossa, né? É, Pra gente não é é, é, muito fácil, né? Para quem não está acostumado. A gente fica logo querendo dar um ajudar. conselho, vai para a natureza, vai fazer isso, mas, né? A gente tem que respirar e ouvir mais do que falar, Do né? que Eu também estou falar. aprendendo Exatamente. muito com essas lives, É né? Que a gente exatamente precisa isso, saber. né? E aí é muito, muito legal. Eu não sei quem falou, né? Essa questão da quando a pessoa pensa em suicídio, na verdade não quer que ela realmente quer morrer, ela quer acabar com a dor, né? É a mesma coisa quem se mutila, né? Quem se mutila. Eu estou vendo uma série, até indico, em Spin-Out, fala de transtorno bipolar, né? E aí uma menina, e aí isso também pode ser, alguém deprimido pode também fazer isso, que ela se morde, né? Nossa. É uma forma de mutilação, né? E na Uhum. verdade a pessoa quer trazer, ela não está aguentando aquela dor que ela está sentindo aqui, né? Né? No coração mesmo, né? O sentimento, ela não está dando conta daquilo, então ela passa para o físico para aliviar aquela dor. Ela passa para uma outra dor, né? Para sentir, Para ser para maior que tratar, aquela que ela está sentindo, para ser né? maior do que ela está sentindo, né? E aí Nossa. dá um alívio. É Os muito jovens triste, está né? tendo muito corte, Muito. né? Por isso que eles usam manga comprida. Então, o pessoal é um alerta também. Vê o É, jovem no calor de manga comprida, tem alguma coisa errada. Tem que exatamente. buscar, E né? calça também, né? Porque uma região também que faz é muito na parte interna da coxa, no braço, é muito. Realmente. E aí, essa questão do adolescente, eu já atendi alguns, né, que se mutilavam, é muito essa questão da comparação, né? Dessa vida ideal que é vendida e que a vida dele não é ideal e como assim, né? Ele é péssimo, né? Ele se acha péssimo. Não. Ele se acha pior da. É muito triste de ver, porque um jovem, muito jovem, né, que ainda nem começou a vida, já tem essa pressão tão grande em cima dele, né? Sim. E aí ficar ligado, né, mesmo nisso. E essa questão que você falou da escuta realmente é muito importante. É importante se você perceber que tem alguém, né, ou na sua família, ou que tem alguém, algum amigo seu que tem essas, né, que você está percebendo diferente, liga para saber como é que tá. Eu sei que normalmente, né, a pessoa que está com depressão ela não quer falar com ninguém, ela não quer receber ninguém, Às vezes nem atende né? Às telefone. vezes nem atende telefone, desliga, enfim. Mas é importante ela saber que tem, né, alguém para contar, porque realmente ela vai se afastando, porque ela não quer, ela tem vergonha de quem ela está sendo, de quem ela está se tornando, né, muita culpa também por estar se sentindo assim, porque muitas pessoas ainda acham também que é realmente força de vontade, e a própria pessoa que tem a depressão Acha, né? ela acha que é isso mesmo, então ela é uma fraca, como assim ela não, né? Porque a depressão, ela dá em todas as classes sociais, né? Todo Sim. mundo está aí suscetível, não o menos favorecido que vai ter depressão, os mais favorecidos também têm e existem muitos casos, né? Essas pessoas aí do Instagram, essas pessoas não, né? Muitas pessoas aí que estão Muito. postando super felizes no Instagram, muitas têm depressão, né? Sim. Enfim. E aí falando também, né, porque assim, existe também essa diferença de depressão e melancolia, né, tem pessoas que são melancólicas e com essa melancolia elas produzem muito também, existem muitos escritores, né, que têm essa, né, alguns até têm realmente depressão, e aí, mas conseguem usar isso de uma maneira positiva, né, produzindo livros, produzindo conteúdo artístico, mas a depressão é algo realmente que é muito danosa, né? E tem tratamento, né? E tem cura também. Muitas pessoas, a depressão Sim. não é algo crônico, né? Existe a depressão crônica também, que existe tratamento, que vai ser tratada como uma doença crônica, é, mas como, por exemplo, como eu tive, pronto, não tenho mais, né? É possível você Uhum. se curar.
E importante dizer também que a questão. Eu já me esqueci o que eu ia falar, porque eu fico tentando ler, e aí eu esqueci o que eu ia falar. Eu já sei, eu sei que Deixa tem eu muita gente só. escrevendo aí. É ver o que É, eles estão falando. porque a Márcia está falando que era tão alegre e hoje quem a vê não conhece mais. Aí a Rosa está falando, pode se saber, né, se ver de onde vem essa depressão da Márcia? Para isso, né, Thaisa, Aí não dá, tem que ter uma a conversa, gente né? teria que ver quanto tempo, o que que ela já fez, né? Toda uma anamnese. Entender todo o A histórico Rosa é dela, se minha aconteceu aluna aí alguma também coisa. de massagem. Rosa, tem que fazer uma anamnese, né? Geral, perguntar Geral. tudo, né? Requer bastante aí uma consulta mesmo, é um tempo para É. saber. E aí para identificar. Ela já foi ao psiquiatra, mas não gostou da medicação. A medicação ficou pior. Então, assim, medicação, muitas vezes no início, parece que piora. Mas aí precisa persistir para ver dosagem. Ou É isso. diminui ou aumenta, Exato, né? até o tipo de medicação mesmo, Isso. né? Às vezes tem gente que está com depressão, mas também tem que tomar remédio para ansiedade, né? Não é Ela só um diz que tem antidepressivo. ansiedade também. Pois Então, andam muito juntos, né? A sim, ansiedade pode causar depressão, a depressão pode causar ansiedade, então é é uma importante. retroalimentação, né, Thaís? Um alimenta E o outro, né? um alimenta o outro. E existem depressões mais ansiosas, mesmo das pessoas têm, até, né, antigamente se falava-se de maníaco depressivo, né, a gente não fala, a gente não usa mais isso, mas pessoas que têm depressão, mas têm períodos de mania, né, onde elas, né, acabam, enfim, assim, com alguma mania e depois momentos de depressão. E aí, nesse momento de mania, é muita ansiedade, né, junto. Sim. Enfim, então podem caminhar juntos, sim. Mas, falando, até voltando, né, para essa questão dos sintomas, de se aceitar, né, de não se julgar tanto, né, saber que tem ajuda, né, que tem um psicólogo, que tem um psiquiatra, que tem uns amigos, é importante você ter uma rede, né, e a partir do momento que você É, começa o seu tratamento, você vai fortalecendo essa rede de apoio, né, que são os amigos, é a família, é o próprio psicólogo, é o psiquiatra, né, que também fazem parte da sociedade. É, e assim, cuidado para não banalizar esses sintomas, né? Cuidado para não ficar aceitando, né, comportamentos que você não tinha, sim. por achar que é normal, por achar que é fase da vida, por achar que a vida é assim. Não se conforme, né? Busque ajuda mesmo. Porque é muito comum isso acontecer tanto na depressão quanto outros transtornos mentais, por exemplo, o toque, né? É muito natural, é muito comum mesmo as pessoas acharem que, né, aquela mania total de limpeza de organização é algo natural da personalidade dela. Porque eu sou virginiana, então eu sou assim. E aí, né, e aí passa um pouco da normalidade, né? E é muito importante mesmo a rede, a pessoa, né, a família, os amigos que convivem, estarem atentos também, Sim. porque e sinalizar, né? E sinalizar com um jeito, não é rotulando a pessoa. Pô, você tá com toque, hein? Você tá ficando maluca, não é? Né? Tudo é a forma que a gente fala, porque tem gente que, né? Oh, com certeza. A É, Márcia está falando que uma coisa que ela percebe que perturba muito ela é a rejeição e a desigualdade. A Rose falou, mas ela tem que querer melhorar ou não precisa da vontade dela? precisa, né? É Precisa, sempre importante. precisa, né, gente? Sempre precisa, né? Provavelmente o tratamento vai ter muito mais sucesso se ela quiser se ajudar, né? Claro que é importante buscar ajuda, não é assim, eu não consigo, ainda não consegui ver, né, na minha carreira, assim, Sim, alguém que conseguiu ser levada para o consultório à força, né? Alguém para uma sessão de sem terapia vontade, né? forçada, né? Sem Não, vontade. não. É difícil, né? Eu falo sempre assim, uma coisa é a pessoa querer e não conseguir, porque, né, não consegue sozinha, mas às vezes ela não consegue porque ela nem acredita que possa É conseguir, possível, exatamente. Pois é. né? Então, tem que ter aquele, eu acredito que é possível, não estou conseguindo agora, mas eu vou buscar, né? E Claro, e não é um precisa, processo mesmo, né? é, Como é um processo entrar, né, em depressão, né? É um processo também para sair disso, né? E é uhum, importante a gente ter paciência com a gente,
ter importância, ter paciência, né, com essa Se reconstrução, perdoar, porque é uma né? Se reconstrução, perdoar se também por muitas perdoar, coisas. se Perdão é perdoar, maravilhoso aí, por coisas que a gente exatamente. fez que não fez, né? Se perdoar. Ok, não Exato, foi, exato. não deu para fazer. Passou, né? Isso, E né? por aí E aí vai. é aquilo mesmo, o passado já foi, o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Existe um futuro, né? Por mais que às vezes não pareça que tenha, né? Porque às vezes as pessoas passam por perdas muito fortes mesmo, né? Sim, E é duro, é difícil mesmo, dói, né? E também não é para você não sentir essa dor, né? Não existe, né? Não sentir essa dor. não. É acolher a Uma hora dor, ela vai vir, né? mas uma hora ela vai, e uma hora ela vai passar também, né? Também. A gente acaba tendo que viver, as coisas acontecem, mas assim, é importante sim ter um acompanhamento. Né? É importante você saber que não está sozinho, né? Que tem pessoas E não capacitadas tá, que tá, podem ajudar. Márcia. A gente faz essa live, esse movimento todo de setembro que as pessoas estão fazendo, mas não só setembro. O Sim, CVV, pelo jeito, você acha que você não conhecia, né? Que você perguntou se é, era 188. É 188 mesmo. É um serviço lá voluntário, uma ONG, né? E eles estão lá, tem 4.000 voluntários no Brasil todo, tem postos de atendimento por telefone, lógico, só que com a pandemia está fechado o posto, mas os voluntários estão atendendo de por casa, telefone, é verdade. por Eu tenho algumas telefone, pela amigas até que fazem, internet, que são tá? voluntárias. Então você liga, lógico que às vezes dá ocupado, porque são muitas pessoas ligando. Eles não têm um número assim, Thaisa, quantos por cento aumentou de ligação com a pandemia? Por Mas com quê? certeza teve aumento, né? Porque também não sai logo esse número, né? Sai um tempo depois. E eles também não ficam muito focados no número, não. Mas eles podem dizer que várias pessoas que nunca tinham ligado, ligaram pela primeira vez na pandemia. Entendi. Então, E teve aumento entendeu? realmente, né? E aumentou muito. Nunca É, é. liguei, estou ligando, que eu estou aqui passando por isso, tal, tal, tal. Isso Uhum. eles falaram que aumentou sim. Mas eles Sim, não sim. ficam muito focados no número, primeiro que não sai logo, porque demora, né? E está lá para atender, independente do que esteja acontecendo, né? Uhum. E, Sim, e sim, às sim. E com vezes, certeza nesse teve período, aumento, né? Teve aumento nos teve. atendimentos. Só que eles não falam percentual, porque não foca muito nisso e também não sai logo, né? Mas teve Uhum. sim. Várias Sim, pessoas ligaram pela primeira vez, né? Então, sim. e esse o Setembro Amarelo é mundial o dia 10 de setembro, que é o Dia Dia 10. Internacional, né, da luta lá contra o suicídio. Mas no Brasil conseguiu colocar o mês todo, né? Já foi um Uhum. grande, para Sim, falar ótimo. sobre isso. E ela, a representante falou, né, a Graça, que conversou comigo na primeira live, que o importante é a gente falar sobre, cada vez mais falar que tem jeito, tem solução, né, tem tratamento. Agora, o que a gente não pode fazer, que algumas pessoas estavam fazendo, é compartilhar uma cena, por exemplo, né, aí não dá, falando, a Aí não pessoa dá. se matou. Aí é péssimo, não pode. É. Mas falar sobre é sim importante, né? Porque esse número existe e é bem grande, como a Thaisa falou no início, né? A cada quantos A minutos? cada hora, não, a cada hora Hora. uma pessoa se suicida e enquanto essa conseguiu, né, se suicidar, tem outras que tentaram. Então são Pois 4 é, tentativas com uma, né, com uma que foi as vias de fato. Então é muita gente, sim. né? Por ano são 12 É mil um número. suicídios e isso Poxa, registrado, né? Porque a gente tem sim. casos que não são registrados, né? Então é E muita para a gente. gente ver que mundialmente não é só. A gente pensa assim, pessoas com dificuldade financeira. Não, país de primeiro mundo. O Japão, o índice é enorme, né, de Enorme, cara, suicídio. por cultura também, né? Aquela Cultura, cultura eles se cobram rígida, né? muito, se É, errar, né? Não se é, permite errar, né? Tem que estar sempre bem. E se aí a pessoa não está bem, ela acha que está acabando ela, com a. exatamente. Que ela não tem jeito, que ela que é o problema, né? Na verdade, ela se sente o Isso. problema e é ela que acabar com o problema enfim, É. e E o acaba indo pessoal do às vezes. CVV já criou um grupo também para cuidar da família, porque a família também fica doente, né? Imagina. Fica, e a família não sabe muito bem lidar, né, com o que está Não. acontecendo. E É aí, às porque vezes, eles está até tentam no querendo ajudar, início. piora. Isso. Tenta no início, aí não consegue, acaba ou desistindo ou falando assim, a pessoa não quer, né?
não quer fazer o que eu estou falando, né? exatamente. E muitas E vezes aí também a até pessoa. os comportamentos familiares até reforçam essa depressão, né? Pais muito que cobram Sim. muito, pais que comparam, né? Enfim, comparam a criança, o adolescente com outras pessoas e só reforçam essa, né? É cheio de boa vontade, né? Mas para aquela pessoa não tá legal, Ah, né? legal. É, Não tá não tá legal. E aí, bacana. assim, infelizmente a gente não tem educação, né? Até agora tem esse movimento, né? De ter a escola da inteligência emocional em algumas escolas, né? Para a gente aprender a Poxa, lidar com isso, né? Com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com o sentimento dos outros, né? A questão da empatia. é Mas um infelizmente a sonho, gente né? não teve, Ai, por exemplo, né? A gente não teve, não, né? não. Aprendendo na marra, né? Aos trancos e No dia a barrancos. dia, trancos e barrancos, É. muito trabalho de autoconhecimento e, enfim. Tem alguns, eu trouxe, né, alguns filmes, né, e um livro que eu acho muito interessante, né, que eu Ah, li na fala aí época da pra gente. faculdade, que fala da depressão, que é o Demônio do Meio-Dia. E, na verdade, por que é Tem- do meio-dia, né? É, Porque, na verdade, Esse ao é o meio-dia, livro? é o livro, é. O sol tá Uhum. no, né? Quando é meio-dia, a gente não tem sombra, né? O sol tá ali em cima, a gente não consegue ver a nossa Hum, sombra, né? E aí, a analogia que ele faz é exatamente como a pessoa que está com depressão, ela se vê, né? Sem perspectiva. Na verdade, ela não vê outra coisa, a não ser que ele faz uma analogia com você no deserto, né? Ao meio-dia. Você não consegue ver nada, né? Nem a sua sombra você consegue uhum. ver. De tão Sim. Oi, solitário, né? De Bruno. tão. Bruno está fazendo a pergunta aqui. Olá, Ah, Bruno, boa noite. Qual a diferença entre terapeuta e psicóloga? Psicóloga tem a faculdade de psicologia, terapeuta não necessariamente faculdade, não tem faculdade, né, de terapia, mas tem terapias vários holísticas, terapias cursos, né? Várias integrativas, formações. que é o meu caso, né? Sou terapeuta, aromaterapeuta, aí tem muitas terapias, né? Aí diversas, mas a psicologia é terceiro grau, né? A faculdade, e Faculdade. depois da faculdade, os É estudar a pós, vida inteira, doutorado, né? né? É estudar a vida. E por aí vai. Não para de estudar. A Márcia Claro. falando, comecei tratamento em Itacaré com psicólogo e psiquiatra e parei porque eu estava vivendo dopada. Pois é, aí você vai ver essa De novo, dosagem, Márcia, a medicação né? não tá boa para você, não. Não tá legal. Dopada não é bacana, né? Agora, É. precisa rever. Tem faculdade de terapia integrativa e complementar. Não, Rose, não é terceiro. Tem a faculdade, mas não como eu posso falar? Ela não é regulamentada, tá? Uma coisa é regulamentação, outra coisa é reconhecida. Tem lá faculdade de terapia, só que você não vai ser formada no terceiro grau, por exemplo, né? Reconhecida pelo MEC, lá bonitinho. Não tem, não, tá? Mas tem faculdades que tem várias terapias. Aí você faz lá dentro a formação, Sim. né? De terapias holísticas, entende? Mas não é uma faculdade que tem, por exemplo, como a psicologia tem lá com. Como é que é o teu. Abordagem? O É isso? seu sindicato? Ah, não, o CRP, o Conselho, né, de Regional de Isso, Psicologia. CRP, né? O conselho É lá da CRP, psicologia. Federal e Regional. Isso, não tem, entendeu? Isso aí. Essa Mas terapia assim, não né, tem conselho e tal. são complementares muitas vezes, né? Dá para você fazer Isso, terapia, né? isso. Psicoterapia, fazer terapia, né? Eu já fiz vários cursos dentro de faculdade, mas não quer dizer que tem a faculdade de terapia, né? Mas era dentro de Sim, sim. faculdade, né? Não, eu estou falando enquanto É isso paciente aí. até, né? Enquanto alguém em busca de autoconhecimento, nada E impede de você estar fazendo psicoterapia e fazer alguma outra terapia, né? Passar pelo processo. com Né? certeza. É sempre muito Bruno útil. agradeceu, acredito que muita gente tem essa dúvida. Ah, tem sim, com certeza. Né? É bom perguntar mesmo. A gente gosta que pergunte, que aí, né, dá para Enriquece esclarecer. aqui. Olha, É, passa tão rápido quando a gente está falando coisa boa, né? 54 minutos.
Você Já sabe, Thaísa, que dá para ver quanto tempo na live? você dá, né? Quem tá fazendo a live consegue, eu não consigo não. O convidado não consegue. Consegue, né? Eu descobri tem pouco tempo. Aí é muito legal, que É, antigamente eu ficava muito olhando no legal. relógio, Desesperada, né? né? Porque às vezes sai, né? Ó, a Márcia Alguém me falou que falou depois alguma foi para coisa. Feira de Santana, passou um tempo, teve crise, foi ao psiquiatra. É, problema de insônia, tem que rever mesmo, Márcia. É, Márcia, é importante Né? você Crises buscar. assim, sinal. Gente, mais perguntas? Alguma pergunta aí? Aproveitem Eu a vou falar Thaísa, enquanto que não fazem perguntas, eu vou falar dos filmes, que eu acho bem faz importante. perguntas. Eu adoro falar sobre essas coisas, dando uma indicação de algo que a pessoa pode ver, né? Né? E ver como é que pode realmente funcionar. Então, tem dois filmes e uma série, né? É aquele filme As Horas, né? Que conta a história da Virginia Woolf, Uhum, que ela é uma escritora, né? Super famosa, que tinha depressão, né? E ela se suicidou. Então, mostra várias fases, assim, é bem interessante, né, o filme. Fala uhum. bastante da depressão, de como se sente. Ela era uma pessoa muito autoconsciente, então ela não era aquela pessoa que botava culpa em ninguém, né? Ela conseguia entender que era algo dela, né? Que ela não estava conseguindo dar conta. Aham, Um outro filme que é a Melancolia, que é um filme que ele veio também da junção de dois filmes, né? Na verdade, o diretor lá, ele fez dois filmes, depois não sabia muito bem o que fazer, ele juntou os dois e criou Melancolia. Então ele é dividido em duas partes. Um é de uma mulher, uma mulher que tem depressão e como ela trata né, como é que é essa doença. E a outra parte é muito interessante porque dá uma perspectiva de que qualquer um pode ter esse sentimento de depressão, que é a notícia que vem de que um planeta, né, enfim, um asteroide, alguma coisa, vai entrar em contato com a Terra e pode ser que exploda e que a Terra acabe. E aí nossa, isso cada vez vai se mostrando que é real e as pessoas começam a se ver meio sem perspectiva de futuro. Então essa sensação, né, de não ter futuro, que é algo bem da depressão. com E tem uma certeza. série também, uma série australiana eu assisti recentemente, que é Please Like Me. Ela é bem divertida, ela é mais para jovem, assim, se tiver algum Essa eu jovem não vou aqui. saber escrever. Não, é please, né? Please, né? Por favor, Please. goste de Ah, por mim, favor. né? Por favor, please like me. Por favor, goste de mim. E é uma Hum, adolescente, é muito interessante. É bem. like me. Você quer que Ah, eu tá. escreva? Você quer que eu Não, eu escreva? sei, Pode escrever. agora eu sei. É que eu não tinha entendido antes. Please like me, né? Gosta de Isso, mim. é. Tá. Tipo, é uma série? É uma série. Gente, essas séries, meu Deus, a gente entra, não para mais de ver. Não para. Não para. E cada vez vem mais, né? Impressionante. Ai, Agora eu meu tenho pai. menos tempo para ver, mas né, com a Eu Isis é tô mais difícil. evitando entrar em uns porque você entra, não quer parar, né? Aí não Quer faz outra sair. coisa. É Ah, tô verdade. escrevendo aqui. Tá. Please like me. Ele não tá botando pro português, foi? Mas nem botei o que que era. Please like me. É a série. Uhum. Show, gente. Obrigada a Olha, você, Rose. Por já está nada, acabando Márcia. já, né? Deve estar acabando. Conta com a gente aí, Márcia, mas ó, Márcia, né? entra, se você quiser, me manda um inbox, a gente conversa um pouco para ver se eu consigo te ajudar de alguma forma, de Isso. repente indicar algum profissional, né? Não sei. É, acho que ela É, não é do Rio, né? Mas, né, de repente, mas de né, repente, tem um network aí que de repente a Thaísa é, conhece alguém, é, né? é, Então, meus amores, é. muito. Thaís, eu quero te agradecer assim, Eu do que te fundo do meu agradeço. coração. Muito bom, né? A sua aí disponibilidade de estar falando com a gente, mesmo com tudo aí, que tua filhotinha pequena, mas, poxa, muito bom mesmo, Obrigada, tá? obrigada, foi um prazer. Foi um prazer. Contem Tua, comigo. tua internet deu uma travada, mas você tá Eu me vi. ouvindo. Mas eu tô falando, vocês estão me ouvindo ou não? Tô Então tá, ouvindo. só eu Só que parou fiquei pausada. Aí manda Tudo um bem, sem direct, problema. Márcia, para ela, manda uma mensagem, que aí de repente ela fala aí com você, tá bom? Para te indicar um profissional, tá? Isso. Alessandra, Margarete, muito, minha muito, amiga, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Boa noite para vocês. fica com Beijo. Deus. Um beijo aí na fofa. Obrigada. E a Será que ela gente se dormiu? encontra.
Dormiu nada. Dormiu nada. Oh, um beijo, minha Um linda. Fica com beijão. Deus. Boa Você noite, todo também. mundo, Vai gente. ficar Essa live gravado?